Queridos filhos e filhas, há uma realidade na nossa vida que é difícil e a qual nós precisamos lutar todos os dias. São as necessidades. Todos nós temos necessidades. E as necessidades, elas não são algo ruim em si mesma, mas elas são ruins quando nós não sabemos lidar com ela com sabedoria, como diz a primeira leitura de hoje. Quando eu simplesmente cedo às minhas necessidades e me esqueço de que eu preciso, na verdade, para ser feliz, me libertar delas, eu caio no vício. Ora, se alguém que tem uma necessidade é comer, todos nós temos necessidade de comer, tem que comer para viver, não é verdade? Mas se de repente a pessoa vive para aquela necessidade, começa a virar gula, e depois de uma gula começa a virar já um problema de ordem até mesmo moral, porque ela começa a comer descontroladamente e a vida dela gira em torno da comida. E assim acontece com todas as necessidades. Não é ruim nós termos necessidades. Saciar a fome é algo bom. O problema é quando eu vou além das necessidades. O exagero é que faz eu cair no vício. Ora, hoje nós temos 10 virgens, 5 previdentes e 5 imprevidentes. O que aconteceu com as 10? Todas dormiram. As previdentes também dormiram. É uma necessidade. Dormir é uma necessidade. Todos nós precisamos saciar as nossas necessidades. E isso é verdade, para bem vivermos. Dormir é uma necessidade. Mas o noivo chega numa tradição judaica. E aqui Jesus usa essa palavra porque as 10 eram provavelmente dama de companhia. A história, porque hoje já se mudou muito, nós não sabemos muito o que acontece numa festa de casamento judaica daquela época. Mas por essa parábola, provavelmente as damas de honra acompanhavam o noivo para o casamento e apresentavam o noivo até a noiva. E elas estavam lá para isso. O noivo demorou, as 10 dormiram. Quando o noivo chegou, escuta um grito, as 10 acordaram. O problema é quando a gente acorda para a vida tarde, porque nós somos imprevidentes. Vamos nos deixando levar pelas nossas necessidades. E aí é um problema, porque quando nós percebemos, estamos escravos das necessidades. E as 5 perceberam no momento que precisava do óleo, que elas tinham deixado o óleo para trás. E aí e esse é o maior problema, quando nós damos atenção às nossas necessidades somente, não conseguimos transcender as necessidades, ficamos dependentes do outro. E aí elas queriam pegar o óleo daquele outro. Meu Deus, como que é triste, gente. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra adoece a família inteirinha, porque ela fica dependente da família. É a família que precisa correr atrás, é a família que precisa buscar no bar, é a família que precisa internar, é a família que precisa dar o medicamento, porque a pessoa alcoólatra não consegue mais trabalhar, ganhar um salário, e a família que tem que correr com o dinheiro. É triste. Uma pessoa que só olha para as suas necessidades, é triste. Um filho mal criado, que vira egoísta, é um terror, não é verdade? Porque ele só olha para as necessidades dele, o pai e a mãe, coitados, passam a vida dando tudo que o menino quer, e depois que ficam velho, aposentado ainda, fica com a culpa de falar assim: meu Deus, ai gente, não devia ter criado desse jeito. Gente, quem fica parado nas necessidades é um terror. Precisa transcender as suas necessidades, e é isso que é ser previdente. É alguém que sabe o limite, sabe até onde deve e precisa ir, e sabe dizer não, sabe colocar limites, sabe pontuar o momento certo, a hora certa, sabe fazer o que é o certo, sabe que não pode ir além dos exageros. E aí você está se preparando, e é isso que Jesus está dizendo, que no reino de Deus é um reino sem necessidades. Quanto mais eu saio das minhas necessidades, e por isso é que Jesus manda fazer jejum, oração,
dar esmola, porque são coisas que fazem eu sair de mim mesmo. Quanto mais eu saio das minhas necessidades, mais eu me aproximo do céu, do reino de Deus. E aí acontece o que está na segunda leitura, onde nós nos preparamos. E quem é um bom cristão acredita que vai morar com Deus. E no céu não existe necessidades. Por isso que o céu começa aqui, porque eu vou saindo das minhas necessidades e vou me preparando para morar no céu. Além disso, além de transcender as minhas necessidades, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa muito própria do nosso tempo de hoje, que é o que acontece com as 5 virgens imprevidentes. Uma coisa que se chama procrastinação. O que elas fizeram? Deixa para fazer depois aquilo que precisa ser feito agora. Todos nós, esse é um perigo da nossa época, todos nós passamos por isso, pela procrastinação. E principalmente por quê? Porque nós agora vivemos no mundo da distração. Você pega o celular e você fala assim, vou ficar ali 15 minutos. Passa 3 horas, quando você se dá conta, você olha para o celular e fala assim, gente, o que eu vim fazer aqui mesmo no celular? Porque uma coisa puxa a outra, e você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, e quando você vê, e como isso gasta tempo, como isso perde o nosso tempo, nós procrastinamos. E aí a psicologia, a ciência, sabe que uma coisa está totalmente ligada à outra, porque a ansiedade é amiga da procrastinação. Se eu vou deixando tudo para fazer em cima da hora, como eu faço tudo em cima da hora, a ansiedade me pega. Por isso que nós somos a sociedade dos ansiosos. Nós seremos conhecidos futuramente como a sociedade dos ansiosos. Por conta disso, deixamos tudo para fazer na última hora, como as 5 virgens imprevidentes. Nós somos imprevidentes, precisamos tomar cuidado com isso. Agora nesse momento que nós trabalhamos como home office, por exemplo, as pessoas trabalham com o celular do lado. A não ser que você precise, nós precisamos fazer um processo de agora eu vou fazer isso aqui. Então o padre hoje atendeu o dia todo, então eu sento para atender e eu não fico com o celular, eu atendo as pessoas. Depois que eu atendi todo mundo, aí eu pego o meu celular e aí eu vou olhar. E todo mundo pode fazer isso, mas nós precisamos nos organizar para não cair na procrastinação. Deixar esse movimento de deixar para fazer depois aquilo que deve ser feito agora, ele é perigosíssimo. Não é de uma pessoa que é previdente, de uma pessoa que vigia, é de uma pessoa imprevidente, desorganizada. E nós vamos caindo na rotina da desorganização e procrastinando tudo o que precisamos fazer agora, deixa para fazer depois. E o problema de fazer em cima da hora, qual é? O que acontece na parábola. Que chega o noivo, fecha a porta e depois não posso entrar mais. O problema de que fazer as coisas em cima da hora, pode ser que em cima da hora não dê certo as coisas. E esse é o caminho da sabedoria que nós lemos na primeira leitura. É o caminho de que eu vou organizando a minha vida e também vou entendendo o projeto que Deus tem para a minha vida. Vou entendendo o projeto que Deus tem para mim, enquanto filho de Deus, de caminhar para o céu, que não é uma brincadeira e não pode ser levado de qualquer jeito. Eu preciso pensar nas minhas atitudes. Eu preciso fazer as coisas de uma maneira com que eu não fique sobrecarregado pela vida, mas que eu fique tranquilo e feliz com a minha vida. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a sair desse caminho de procrastinar, de deixar para fazer depois o que eu preciso fazer agora. Que nós aprendamos com as virgens previdentes: eu preciso dormir, preciso comer, preciso descansar, preciso fazer tudo o que são as minhas necessidades, de modo não exagerado, para que eu esteja desperto no momento em que eu precisar, eu esteja acordado para as coisas da vida e de nosso Senhor Jesus Cristo. No instante de silêncio, peça a graça de Deus para que você não caia na procrastinação. Repense sua vida. Se você tem perdido muito tempo com coisas desnecessárias, com coisas que não edificam, perdido muito tempo falando mal da vida dos outros, coisas que não te edificam, coisa que não faz bem para você,
Coloque um propósito diante de Deus de fazer diferente, de fazer as coisas de uma maneira como eu comece a viver o céu aqui já na terra.